Vamos lá, vou estar falando de hidrostática então agora. Tá, vou começar esse assunto. Primeira coisa aí, quando a gente fala de hidrostática, a gente está falando aí de uma relação de equilíbrio na presença de um fluido. Então a gente está falando de um fluido, né? Então a gente está estudando o comportamento de alguma coisa ou o comportamento de algo relacionado a um fluido. Beleza? A gente já começa falando aí a diferença entre densidade, só virar a câmera. Então, falando a diferença entre densidade e massa específica. Se eu for observar as expressões, as formulazinhas, nós temos o seguinte: densidade igual a massa por volume. Massa específica igual a massa por volume. Qual a diferença entre as duas? Porque o volume da densidade, ele fala do volume total. Já esse volume é o volume ocupado. Qual a diferença? Se eu tiver, por exemplo, uma esfera. Foi mal, vamos lá, voltando. Se eu tiver, por exemplo, uma esfera oca, tem uma esfera oca, tá? Dentro não tem nada, só tem ar, não tem nenhum outro material. Aí eu vou observar o seguinte, ó. Eu tenho dois volumes possíveis, né? Eu tenho o volume laranja, que é justamente, ó, volume laranja, é o volume da ocupado, tá? Que é usado na massa específica. E eu tenho tá, o volume roxo. O roxo, que é tudo isso aqui, ó. O volume roxo, ele é o volume total. Você considera tudo, tá certo? Beleza? Então o volume total, que é o volume utilizado ali no cálculo da densidade, é o volume total. Não importa se tem ar ou não dentro. Tranquilo? Então avançando. Posso falar aí da pressão, né? Se eu falar da pressão, pressão P, eu vou ter o seguinte, ó. Pressão, ela vai ser igual a força sobre área. Ou seja, quanto menor a área, maior a pressão. Quanto maior a força, maior a pressão. Se eu pegar, ó, imagine essa caneta aqui, ó. Se eu colocar ela desse lado e fizer força, vai me machucar. Olha o tamanho da pontinha, olha o tamanho da área que está atuando. Agora, se eu fizer força, muita força aqui, ó, nem dói, tá vendo? Tô fazendo muita força, mas a área é pequena. Perdão, a área é maior. Pequena força aqui eu já sinto dor, beleza? Então, a pressão é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional à força. Então, tem alguns fatos interessantes, como, por exemplo, um experimento muito comum que os livros utilizam é o fato da cama de pregos. Se esses pregos estiverem muito próximos, né? Então você nem consegue sentir a dor, né? Se os pregos estiverem muito afastados, se eu colocar um prego só, eu quero ver a pessoa pisar, entendeu? Então quando você tem um acúmulo de pregos, fica um pouco mais fácil você minimizar os efeitos de dor, por exemplo. Beleza? Então, se eu estiver falando de sistema internacional, eu sei que F é força e é medida em Newton. Eu sei que A é a área e é medida em metro quadrado. E a pressão, e o P é a pressão, que é medida em Pascal. Beleza? Então tem aí as três unidades da representação da pressão. Vamos avançar já falando aí, está dando uma passada em tudo. Então vamos falar do princípio de Pascal. Beleza? Princípio de Pascal. O que me fala o princípio? Ele fala o seguinte, ó. Qualquer alteração que ocorra em um ponto do fluido é transmitido aos demais.
Beleza? Então qualquer alteração que existe em um ponto é transmitida ao demais até que todos os pontos estejam em equilíbrio. Beleza? Então eu já consigo relacionar um exemplo clássico, é minha prensa hidráulica. Vou colocar ela aqui no cantinho. Como com uma força pequena eu consigo levantar grandes objetos, né? Objetos mais pesados, então que tem um peso maior, uma massa maior. É o seguinte, ó. Se eu aplicar uma força F em cima de uma área A1, e eu vou ter aqui como resposta uma força F2 em cima de uma área A2. Se eu falo que isso está em equilíbrio, é devido ao seguinte, ó. F1 sobre A1, que é a pressão, vai ser igual a F2 sobre A2, porque vai ser transmitido integralmente. Então aqui, ó. É por isso que eu consigo levantar um carro, o princípio de funcionamento da prensa hidráulica, beleza? O freio hidráulico. Então tudo isso está falando do princípio de Pascal, beleza? Show de bola. Vamos para a próxima então para a gente avançar. Então agora a gente vai estar falando do princípio de Stevin, ou Steven, dependendo aí da literatura ou o que vocês usam. Então aqui a gente vai estar falando do princípio de Steven, tá certo? Steven. Então o que me fala esse princípio? Ele fala o seguinte, ó. A pressão de um fluido depende exclusivamente da sua profundidade em que ele está imerso, certo? Então, obviamente, tem relação também com a densidade, beleza? Então, eu posso falar que a pressão, ela existe devido à massa específica, né? Vezes a gravidade vezes H. Aqui, às vezes, usam até a densidade, né? Já que eu estou falando de líquido. Então, essa é a minha fórmula, ó. Eu tenho pressão, eu tenho justamente aqui minha densidade, né, no caso líquidos, mas seria a massa específica. Eu tenho aqui a gravidade. E eu tenho aqui a altura, vou botar logo profundidade, que é a altura da coluna de líquido acima, beleza? Então eu tenho essas relações aí presentes. Tranquilo? Então, princípio de Stevin. O que eu estou falando que depende da densidade? Um líquido muito denso vai provocar uma maior pressão com uma mesma altura. E se eu tiver uma maior profundidade, a pressão aumenta. Se eu for considerar aqui, ó. Deixa eu pensar. Então tem aqui, ó. Essa é a altura do fluido, beleza? Ó, tem um cilindro maluco aí, né? O fluido tá ali. Vou colocar o fluido aqui presente, justamente nessa altura. O que eu consigo afirmar de cara aí para vocês? Se eu traçar uma reta horizontal, em qualquer ponto, mas tem que ser horizontal. Posso falar o seguinte, ó. Nesse ponto P, nesse ponto Q, nesse ponto W e nesse ponto Z, as pressões são iguais. Então, ó, pressão em P é igual a pressão em Q, que é igual a pressão em W, que é igual a pressão em Z. Porque eles estão na mesma altura, tá certo? É transmitido igualmente. Agora, eu posso falar uma outra situação ainda nesse desenho. Se eu colocar uma pessoa, ó, aqui, vou botar uma pessoa não, vou botar um objeto. Aqui, colocar um objeto aqui, eu tenho as situações A e B. Posso observar que a coluna de fluido de A, o que está acima de A, é menor do que está em B. Então, ó, quem está mais abaixo tem maior pressão. Então, a pressão em B é maior que a pressão em A. Beleza? Ponto importante quando eu falo aí do princípio de Stevin. Tranquilo? Tem mais uma coisinha que eu tenho para falar para vocês. Quando você tem um cilindro aberto. Imagine aqui, ó. Tá aberto e aqui você tem o líquido. Eu quero saber quem é a pressão no ponto P. Certo? Quem é essa pressão?
Ele está a uma altura H, né? Você tem ali uma densidade μ, a gravidade G, e ele quer saber qual é a pressão total. Pressão total vai ser quem? A fórmula que a gente acabou de ver, que é o μgh mais a pressão atmosférica. Quando vai entrar a pressão atmosférica? Quando ele estiver aberto. Se for um cilindro fechado, esquece a pressão atmosférica, certo? Pressão atmosférica aproximadamente 10 a quinta Pascal, aproximadamente, na verdade é um valor um pouquinho maior, mas seria o valor de 1 atm, uma atmosfera, beleza? Pressão total em um recipiente aberto é a formulazinha que a gente viu de Steven, mais a pressão atmosférica, beleza? Hidrostática aí, bom pra gente dar uma pensada nesse assunto. Próxima aula tem mais.